Olá, boa tarde. Eles têm formação superior, fizeram mestrado e até doutorado. São dedicados e apaixonados pelo que fazem. Recebem, em média, R$19 por hora de trabalho, metade do que outros profissionais. Eles são os professores brasileiros. Valorizá-los é essencial para melhorarmos a qualidade do ensino em nosso país. Educação de qualidade para todos é uma das poucas coisas no Brasil que pode ser classificada como unanimidade. Justamente para alcançar esse objetivo, o Plano Nacional de Educação prevê a valorização de uma figura-chave em todo o processo de ensino, o professor. Em média, os professores das escolas públicas brasileiras ganham 57% menos do que outros profissionais com o mesmo grau de qualificação. Uma realidade que o Plano Nacional de Educação pretende mudar. A meta é equiparar os salários até 2020. A jornada padrão varia entre os estados. Se considerarmos o salário base por 40 horas semanais, o Mato Grosso do Sul é o estado com melhor remuneração, seguido pelo Distrito Federal. O valor mais baixo é pago em Santa Catarina, pouco mais de R$ 1.900. Em São Paulo, o salário base é de R$ 2.415. Entre as 20 metas estabelecidas pelo PNE está a criação de um plano de carreira para os professores da rede pública. Os estados e municípios têm até o fim desse ano para colocar a medida em prática. Andréia dá aulas para o ensino médio da rede estadual de São Paulo há 3 anos. Ela faz parte da categoria O, que são professores temporários e com direitos diferentes dos demais profissionais da educação. Para ela, o plano indica mudança. Ele começa a olhar o profissional da categoria O, né, como faz parte desse grupo de professores, né? Então ele vai ter o direito da abonada, ele vai ter o direito de férias anuais, né? Ele vai ter direito do IANSP, que é o Hospital do Estado. E para falar sobre a valorização do professor brasileiro, recebemos Maria Helena Guimarães de Castro, secretária executiva do Ministério da Educação, e Priscila Cruz, presidente executiva do movimento Todos pela Educação. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão aí na sua tela. Boa tarde, muito obrigada pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Vamos começar, então, com esses dados que a reportagem trouxe, né, desse estudo feito pelo Todos pela Educação, mostrando essa diferença tão grande do salário dos professores em relação ao salário de outros profissionais. O que explica essa diferença? Bom, eu creio que, primeiro, explica uma questão histórica, inclusive, que é resultado do fato do professor não ter sido tão valorizado quanto o médico. Então, eu acho muito importante a valorização do professor para que ele tenha cada vez mais condições de ter um salário equiparável, né? Agora, de outro lado, tem também o fato do critério de composição do salário dos professores levar em conta algo que é importante para o trabalho dele, que é o tempo dedicado à preparação de aula, planejamento, capacitação em serviço, uma série de coisas que não compõem o salário do médico. Então, a hora trabalho do médico e a hora trabalho do professor, elas podem ser comparadas de diferentes maneiras, considerando o desenho da carreira, né? Agora, de todo modo, tem que melhorar o salário do professor, mas só o salário não resolve. Sim. É preciso também um investimento muito grande na melhoria da carreira e da formação. A formação, tanto a formação inicial como continuada, são elementos, assim, absolutamente necessários para nós pensarmos isso em conjunto. Formação, carreira e melhoria salarial. Eu concordo plenamente com a Maria Helena, assim, acho que a gente tem, a própria reportagem trouxe isso, né? É engraçado porque é um assunto que é um consenso no Brasil, educação, isso foi crescendo ao longo dos anos e não era, mas acho que cada vez mais a população brasileira tem falado em educação de qualidade, como direito, como algo importante. Mas isso é muito difícil de ser colocado em prática, não é à toa que até hoje o Brasil ainda não conseguiu colocar a educação como no eixo central do seu projeto de desenvolvimento. Acho que a gente está caminhando para isso, eu acredito nisso, eu sou otimista nesse sentido, acho que a gente tem que caminhar para isso mesmo, assim, entender que para enfrentar
a economia mundial, superar todas as dificuldades econômicas que a gente já tem hoje, que a gente já teve no passado, que a gente certamente terá no futuro, a gente vai ter que colocar cada vez mais a educação no centro do nosso projeto de desenvolvimento, não só econômico, né? Então, esse é um ponto, e como bem disse a Maria Helena, a gente tem esse descaso histórico com a educação, ela nunca realmente foi o centro do projeto do país. A gente tem acumuladas algumas defasagens que estão na hora de realmente serem corrigidas. Nesse projeto de país que coloca a educação como centro, o professor ele acaba sendo também um profissional central para esse projeto de país. Mas também, como bem disse a Maria Helena, é salário, é condição de trabalho, né? Assim, você ter realmente com que o professor tenha uma escola bem gerida, com clima, com fixação numa mesma escola, ele ter transparência, ter mais segurança em relação à sua carreira, não ficar com esse bando de penduricalhos. Então, assim, acho que tem aí um monte de coisa que precisa ser feita para melhorar o trabalho do professor. Agora, o Plano Nacional de Educação, nós temos o Plano Nacional de Educação, que acaba de completar 2 anos, né? De todas as metas, quais que justamente estão relacionadas ao professor, à valorização do professor? Olha, tem várias metas do plano, na verdade, quase todas as metas passam estão pelo relacionadas ao professor. Porque você não melhora a qualidade do ensino fundamental, a qualidade do ensino médio, a educação infantil, né? É impossível imaginar a melhoria da qualidade sem passar pelo professor, né? De todos os fatores que respondem pela qualidade da educação, o professor é o que mais afeta a qualidade do aprendizado. Sim. Tá certo? Então, todas passam, né? Tanto a carreira e tudo mais. Agora, eu acho que na questão primeiro, é preciso melhorar a formação inicial, né? A nossa formação inicial hoje, ela está defasada em relação às necessidades da educação básica brasileira. Além disso, há um certo distanciamento entre as universidades, que são os órgãos formadores, e as redes públicas de ensino, as secretarias estaduais e municipais, que são os empregadores dos professores. E essa é uma queixa histórica também, né? Os secretários estaduais, municipais, diretores de escola reclamam muito, né, do fato das instituições formadoras, das universidades, formarem professores para outra realidade, não a realidade da escola pública. Então, é preciso fazer uma cirurgia nas licenciaturas, nas pedagogias. O Estado de São Paulo iniciou um processo importante de melhoria da formação inicial, a partir de uma iniciativa do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Hoje, as faculdades municipais e as universidades públicas paulistas, USP, Unesp, Unicamp, já estão introduzindo mudanças, tanto na licenciatura como nas pedagogias, e eu creio que a partir dessas mudanças nós poderemos estar agora ampliando isso para outras realidades, para outros estados brasileiros. Sem melhorar a formação inicial, nós não estaremos formando melhores professores, e a culpa não é dos professores, tá? Porque os professores recebem uma formação que não é adequada para o mundo que eles vão enfrentar na sala de aula. E a outra coisa para concluir é que nós precisamos também pensar em ter institutos especiais para a formação de professores, né? Como antigamente, no final da década de 90, nós chegamos a discutir os institutos superiores, Instituto Normal Superior para formar professor, né? Mas, enfim, o professor, ele precisa de um ambiente adequado de formação, ele precisa ter uma boa residência pedagógica, precisa ter um estágio supervisionado de fato, precisa ter, os órgãos formadores têm que interagir o tempo todo com a escola, com o diretor, com o secretário municipal estadual de educação, e isso não está ocorrendo, e dá praticamente uma racha. Priscila, né? racha. Que balanço você faz justamente, né? São várias as metas, vocês acompanham lá no Todos pela Educação. No entanto, muitas aí não cumpridas, outras tantas atrasadas. Eu sou menos preocupada com atrasos, porque eu acho que, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Base Nacional Comum. Eu prefiro não ter a base agora aprovada e ter uma base boa aprovada daqui em meses. Quer dizer, não vamos colocar também a pressa, porque vamos imaginar que o processo legislativo, ele não leva em conta, na hora que ele vai fixar as metas, exatamente esse cálculo de quanto que você precisa para aprovar
esse exemplo da base, acho que é um bom exemplo, um documento que vai orientar o que cada aluno tem direito de aprender em cada série. Quer dizer, eu sou muito menos preocupada com bater prazos do PNE, mas em realmente a gente fazer com que, ao final do plano, a gente tenha essas metas o mais próximo, né, cumpridas, mas com qualidade. Eu acho que uma coisa que a gente ficou sempre fazendo, porque a educação nunca foi realmente um grande foco do país. E acho que a gente também tem, né, Maria Helena, uma coisa assim de achar que a educação, olha, a criança está na escola, as coisas vão acontecer. Como se fosse um passe de mágica. Você tem lá o professor, tem o aluno na sala de aula e essa mágica vai acontecer. E não é. Eu gosto de dizer assim, olha, a gente tem... educação é uma ciência. É uma ciência que tem que ser levada muito mais a sério. A gente leva a engenharia como ciência, a gente leva a sério, a medicina, mas a educação a gente não leva na mesma medida. Então, acho que a gente tem que aprofundar muito mais o debate, fazer com qualidade e implementação. Porque o Brasil, assim, a gente é fabuloso em fazer metas, legislação, tudo maravilhoso. Mas implementar, a gente implementa muito mal. E é essa implementação. Qual é o problema? Por que não chegamos lá até o objetivo final? Bom, primeiro, o Brasil tem quase que mania de avaliar resultado, mas não tem processos de monitoramento adequados. E uma boa implementação, você precisa começar a implantar uma política pública nova junto com o sistema de monitoramento. Na medida que você vai implementando, vão aparecendo coisas que você não conseguiu planejar nem prever. E para mudar isso, é preciso fazer correções de curso. E como nós não temos sistema de monitoramento, nós só vamos descobrir 2 anos depois que nós implantamos uma dada política, né, política pública, que não está funcionando bem. Eu vou dar um exemplo. O Ministério da Educação tem um grande programa que se chama PNAEC, Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. É um programa grande que oferece bolsas para professores dos municípios e dos estados, professores da rede pública, né? Esses professores recebem bolsa e eles são capacitados por professores de universidades federais que recebem bolsas inclusive elevadas, para eles serem os professores capacitadores dos professores da escola pública, tá certo? Bom, no ano passado, o Ministério da Educação investiu 4 bilhões e 800 milhões de reais, quase 5 bilhões de reais. É um recurso muito significativo para, nesses 2 programas, no PNAEC, que é o Programa de Alfabetização, no Programa de Formação de Professores de Ensino Médio, PNEM, e no PIBID e no PARFOR, sendo que o PIBID e o PARFOR têm um peso menor nesse montante. Os professores que foram capacitados, ao todo 823 mil professores da rede pública, eles receberam, em média, uma bolsa no valor de um salário mínimo de R$ 700. Nós não sabemos qual foi o impacto disso, né? Esse programa existe já há 3 anos, não temos um resultado de avaliação e a pesquisa do ANA... Quer dizer, não sabemos nem se esse investimento aí está tendo um retorno, valeu a pena. E também não sabemos se esses professores, 823 mil, a Priscila sabe disso, é um número muito grande de professores, muito grande. Né? Nós temos 2 milhões e 200 mil funções docentes no Brasil. Mas a função docente você pode contar 2 vezes o mesmo professor. Agora, 823 mil professores individuais, pessoa física, é elevado. Agora, esses professores que foram beneficiados pela Bolsa, eles tiveram uma complementação à sua remuneração, no valor de R$ 700. Isso foi bom para eles? Agora, e as universidades, cujos professores universitários das universidades públicas federais receberam uma bolsa no valor entre R$ 1.500 e R$ 2.500, tá certo? Para poder estarem capacitando. Nós já temos um primeiro levantamento que mostra que não funcionou. Tem muita gente já aqui participando. As universidades públicas que capacitaram os professores não deu resultado. E que os professores estão se queixando disso e os secretários municipais não querem mais as universidades públicas capacitando seus professores sem ter uma interação com a própria secretaria, que tem outras necessidades que as universidades públicas não estão atendendo. Vou aqui colocar, tem várias questões aqui chegando das pessoas que estão nos assistindo. O Marcel Cacheta, ele fala da questão do salário. Se vocês acreditam que isso vai mudar e como
pode ser mudado? Acho que tem vários caminhos, eu tenho certeza que a Maria Helena vai me complementar. Assim, acho que um dos caminhos é, primeiro, a gente olhar quem está na sala de aula. Esse é o professor que precisa ter uma remuneração adequada e de acordo com a sua função social até. Assim, ele tem uma função social no país, desenvolvimento para o país, então ele tem que ter uma remuneração que é diferente daqueles que estão aposentados, daqueles que estão com desvio de função. Eu acho que a gente tem que ter coragem de realmente enfrentar. Eu sei que é super impopular, é uma coisa complicada de fazer, mas a gente precisa aumentar porque o bolo é o mesmo, o bolo não está crescendo, né? Os orçamentos não estão crescendo, existe realmente uma restrição orçamentária, mas aí tem duas coisas. Uma é foco na educação, então assim, vamos realmente colocar foco na educação e dentro da educação, foco em quem? Né? Não é tudo para todo mundo, que eu acho que só complementando a resposta da Maria Helena em relação à implementação, acho que tem uma outra coisa que a gente tem que evoluir, talvez seja agora uma nova forma de fazer gestão pública, é não ter programas como o PNAE foi e outros tantos, que é igual para todo mundo. Então, assim, sem identificar municípios que já tinham projetos de alfabetização maravilhosos e que tiveram que assumir